Como incendiar uma biblioteca e sair impune 2. Esse é o penúltimo conto do meu segundo livro, Como incendiar uma biblioteca e sair impune, que acabou de sair pela editora Libertinagem. Era uma vez, num lugar não muito distante, uma pequena biblioteca feita de cimento, tijolos, livros e punhados de baratas escondidas pelos cantos. Elas não viviam na biblioteca por causa dos livros, não que elas não gostassem deles. Na verdade, elas gostavam mais dos restos de biscoitos deixados pelo chão, sobre as mesas, farelos esquecidos por descuidados famintos. As pessoas da biblioteca gostavam muito de café com biscoitos. Também gostavam de chá com mel, torradas e bolos dos mais variados sabores. A vida das baratas era, por isso mesmo, um eterno banquete. Às vezes, ocorriam pequenos acidentes que ocasionavam baixas entre as baratas. Como daquela vez em que uma das melhores saqueadoras ficou presa numa poça de mel e foi esmagada pelo açucareiro. Tirando esses percalços, a vida das baratas não era muito difícil. Saquear, fugir, comer no esconderijo, alimentar os seus, multiplicar-se. Tudo conforme as ordens da natureza. Até que alguma coisa mudou. No começo não se sabia ao certo o que estava acontecendo. Só sabiam que as pessoas passaram a dar cada vez menos atenção aos livros. O acervo estava cada vez mais abandonado, tanto pelas pessoas que antes costumavam procurar os livros, como pelas que deveriam cuidar deles. Talvez fosse porque começaram a considerá-los ultrapassados, velhos demais, sujos demais e tinham alergia a eles. Ou talvez porque eles fossem mesmo difíceis, mais complexos do que pareciam. Livros são seres que requerem cuidados e uma boa dose de inteligência, e eles sabem quando as pessoas se julgam intelectuais demais ou tecnológicas demais, mas não têm respeito por eles. Eles acabam cobrando por isso, mais cedo ou mais tarde. Com esse abandono, muitos outros bichos começaram a aparecer: cupins, traças, peixes de prata, carunchos. O ambiente ficou inabitável. A disputa por comida ficou muito mais acirrada, até que as baratas perceberam que tinham que tomar uma atitude. As que se escondiam debaixo da estante da classe 020 eram as mais preocupadas. Por isso, chamaram uma reunião de emergência com representantes de todos os abrigos das baratas da biblioteca para decidir o que fazer. A situação era mais grave do que se imaginava. Os relatos das baratas que se escondiam nos setores técnicos e na copa eram estarrecedores. Não só o acervo estava abandonado, como também todos os novos livros que deveriam entrar no acervo. Caixas e caixas aguardavam a atenção de bibliotecários que, por algum motivo, agora só queriam saber dos biscoitos. O aumento do consumo de café e lanchinhos poderia, num primeiro momento, parecer bom para as baratas, mas isso era um engano, porque com o aumento de insetos na biblioteca, a disputa por restos de comida, de modo geral, também ficava mais difícil. Uma barata francesinha, excepcionalmente fecunda, que já havia parido mais de 1.200 filhotes, estava particularmente preocupada com o sustento de sua descendência. Sugeriu que fosse realizado um levante para expulsar os outros insetos da biblioteca. As baratas americanas, segundo ela, poderiam facilmente levar adiante esse intento se organizadas, dada sua robustez. A representante máxima das baratas americanas, por sua vez, explicou que a solução não era tão simples, pois as pragas eram muito mais numerosas que as baratas e declarar guerra não seria a mais sábia das decisões. As baratas orientais, minoria que quase nunca se manifestava, pediram um recesso para poderem deliberar sobre o assunto. Talvez tivessem alguma proposta mais viável. Como aquela participação era rara e o pedido gerava curiosidade, foi dado o tempo de que elas precisavam. 2 horas depois, um tempo absurdamente longo para as baratas, a reunião foi retomada e a representante das orientais tomou a palavra. Explicou que, naquele momento, a preocupação maior não deveria ser com os biscoitos ou com os insetos, mas com os livros. Isso porque, em última instância, o fim dos livros, da informação e do pensamento poderia significar o fim da humanidade. E sem humanidade não haveria nem biscoitos e nem migalhas e, portanto, nem baratas. Portanto, se os humanos não cuidassem dos livros, que cuidassem elas mesmas, as baratas, para que suas próximas gerações pudessem continuar existindo. As outras ouviam quietas, nunca tinham pensado naquela possibilidade, mas dentro do universo mental de baratas que nasciam, cresciam e morriam dentro da biblioteca, aquilo fazia muito sentido. Por outro lado, não sendo bibliotecárias, como poderiam cuidar dos livros? Horas, argumentou a oriental. Todo mundo sabe que o que é necessário para organizar e possibilitar o acesso aos livros é treinamento,
bom senso e um pouco de força de vontade. Se as baratas aprenderam a sobreviver aos humanos por milhares e talvez milhões de anos, por que não aprenderiam a cuidar de livros? E assim as baratas, em congregação, decidiram que levariam essa missão adiante. Não foi muito difícil tomar o lugar dos bibliotecários, pois eles quase nunca estavam em seus postos. Um porque estava doente, o outro porque estava tomando café, o outro porque simplesmente preferia fazer outra coisa. O fato é que as baratas se apoderaram dos manuais de biblioteconomia, se embrenharam nas caixas de doação e de compras, chafurdaram no acervo a caça de insetos intrusos e também para recolocar no lugar os livros perdidos. Classificaram livros, cadastraram periódicos, terminaram a construção do vocabulário. Em pouco tempo, tomaram conta da biblioteca e a revitalizaram, fazendo até com que as pessoas que haviam sumido voltassem a procurá-la. Os bibliotecários, por sua vez, mal perceberam a movimentação, tão absortos estavam com seus cafés e biscoitos. Aliás, de tanto repetir o movimento de tomar café e comer biscoitos sem olhar o mundo ao redor, cuidando para não deixar cair nenhuma gota ou nenhuma migalha, eles começaram aos poucos a ficar cada vez mais curvados e a desenvolver uma carapaça que, ao mesmo tempo, protegia-os e os isolava do mundo externo. Eles não podiam mexer com os livros porque tinham alergias a eles, ou porque suas mãos estavam ocupadas com xícaras, ou porque, no fundo, simplesmente não sabiam o que fazer com eles. E assim, sem perceber, eles tinham tomado o lugar das baratas, atrás das migalhas, dos biscoitos, do mel derramado e dos farelos de bolo. A troca ocorreu de forma tão sorrateira que, quando os usuários voltaram à biblioteca, perceberam de leve alguma mudança, como quando se olha um quarto e se pressente a mudança de algo do lugar, mas não se sabe apontar exatamente o que é. A vaga sensação continuava quando se percebia um inseto embaixo das estantes, e não se sabia mais quem era bibliotecário e quem era barata.